Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Shounen. Hoje finalmente a gente vai seguir falando sobre Nanatsu no Taizai, dessa vez com mais uma batalha completa. Vamos ver a luta entre o Scanor versus o Rei dos Demônios. Sim, é claro que o leão não ia deixar de enfrentar uma divindade, e vamos ver agora como essa luta rolou. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Algum tempo atrás, Scanor havia dado seus poderes, a sua força pra Mael, a graça do Sol Taiyo. Ele chama por Mael, ele clama pelo arcanjo e pede a Sunshine de volta. Scanor recupera aquele poder bem próximo ao meio-dia. Ele chega ficando frente a frente com o Rei dos Demônios, mas vamos diretamente pra parte que ele ativa o The One. Um minuto apenas pra derrubar uma divindade. Assumindo aquela forma, o Rei dos Demônios fica impressionado olhando pra ele. Mesmo assim, ele já conhecia aquele poder de Scanor. O rei diz que já tinha visto isso, afinal ele observou as lutas, mesmo estando no purgatório. Ele sabia que Scanor tinha sido capaz de derrotar ambos, Meliodas e Zeldris, seus filhos. Mas com ele, bem, a coisa tinha que ser um pouco diferente. Ele achava que era capaz de enfrentar Scanor e por isso dizia que iria testar a força dele por sua própria conta. Vemos então que ainda orgulhoso, Scanor achava que o Rei dos Demônios iria se arrepender muito disso. E começa de boa e caminhando na direção a ele. Os pecados capitais pediam para participar da luta também, mas Scanor dizia que não, a sua hora havia chegado. Ele iria enfrentar o Rei dos Demônios sozinho e a gente via ele frente a frente com o demônio mais poderoso. Naquele ponto, os dois pareciam estar do mesmo nível, só que logo em seguida o Scanor dá um socão na cara do Rei dos Demônios. Sim, um golpe direto pra derrubar aquele cara. O problema é que o Rei dos Demônios fez a mesma coisa. O golpe do Scanor não foi o suficiente pra acabar com ele ali. Então com a outra mão ele simplesmente já chega devolvendo aquele soco também, mandando o leão pra trás. Vemos então que ambos, o Rei dos Demônios e o Scanor, estavam bem sérios enquanto a isso. Os dois então se preparavam pra continuar aquele combate. E depois disso, bem, eles simplesmente dão socos com as mãos opostas e um acerta o rosto do outro. Um golpe certeiro pra mostrar que ambos estavam em um nível extremamente alto. Os pecados capitais inclusive vão um pra perto do outro, porque eles estavam sendo atingidos pelos choques daqueles golpes. Várias e várias explosões eram formadas simplesmente pelo encontro do Rei dos Demônios e de Scanor. O rei então continuava indo pra cima dele, afinal dizia que ele era apenas um humano e por esse motivo deveria cair. Mas Scanor se mantinha sempre em pé, ele sempre conseguia voltar, mesmo agora estando ferido pela primeira vez. Depois disso, o Rei dos Demônios começa a golpear de várias e várias formas diferentes e seguidas o rosto de Scanor. Ele dizia que o leão deveria ir pro seu devido lugar, afinal ele era o Rei dos Demônios e aquele era o seu poder. O rei teve força suficiente pra mandar o Scanor pra longe. E o leão é arremessado ainda de pé, mesmo estando na sua forma The One. Mesmo assim, ele ainda se ergue tranquilamente e diz que aquele foi um bom soco. O rei então se perguntava o que ele achava daquilo, afinal estava enfrentando um inimigo de um nível completamente diferente. Mas Scanor então já salta no ar, diretamente em apenas um segundo já tava na cara do rei dando um soco de volta. Ele dizia que nível diferente, na verdade pra ele aquilo parecia uma picada de inseto. O soco de Scanor foi tão forte que deixou o Rei dos Demônios estonteado e uma grande explosão acontecia ali. Sozinho um humano havia deixado o demônio mais poderoso uma divindade de joelhos. E depois disso, o Scanor dizia que o golpe do rei não foi capaz de causar nada a ele. Mas é claro que o Rei dos Demônios não iria aceitar algo assim. Em apenas um instante ele estava em pé de novo e agora socando o rosto de Scanor. Vários e vários golpes seguidos com as suas mãos. Ele acertava diretamente o rosto do leão. Só que bem, já que já estava sendo atingido com o rosto mesmo, o Scanor decide usar ele como golpe. Ele vai diretamente dando uma cabeçada na cara do demônio mais poderoso, mandando o Rei dos Demônios pra trás novamente. Só que dessa vez a divindade se recupera rápido, simplesmente devolvendo com um soco direto no queixo do leão. E Scanor olha pra trás e novamente devolve, agora com um socão na cara do Rei dos Demônios. Aquela tava uma luta insana, de alto nível, e todos os pecados capitais estavam bem assustados com aquilo. Eles não acreditavam como o Scanor era capaz de enfrentar de igual pra igual o Rei dos Demônios, assim como o Rei dos Demônios era capaz de se manter em pé, mesmo estando de frente com o The One. Só que o problema pra eles, na verdade, era o tempo. Afinal, eles só tinham apenas um minuto pra derrotar aquele cara usando o poder do Scanor. Mas agora realmente parecia ser tarde demais. Afinal, o Rei dos Demônios estava em pé novamente. Ele dizia parabenizar o Scanor por aguentar estar o enfrentando ali. Realmente ele nunca imaginou que existiria um humano desse jeito. Mas agora o tempo estava se passando e as chamas de Scanor pouco a pouco estavam se apagando. O Rei dos Demônios então agora simplesmente utiliza sua mão de palma aberta para atravessar a barriga do leão. Um golpe direto e certeiro dizendo que o tempo havia acabado. Simplesmente ele havia atravessado o Scanor no fim do The One. Mas o leão, como a gente viu no vídeo passado, havia feito uma promessa. Ele havia prometido a Rosa que, bem, sacrificaria sua vida sem pensar duas vezes para proteger todos os seus companheiros. E era aquilo que ele estava fazendo agora. Scanor começa a ficar cada vez maior. E as chamas que haviam se apagado no The One simplesmente pareciam faíscas. Ele estava numa forma completamente diferente. O limite de um minuto parecia bem pouco, afinal agora o leão havia mudado. Scanor se ergue dizendo que o seu sol não queria se apagar, não queria se pôr. Ele agora estava numa forma completamente diferente. Aquele era o The One Ultimate. O poder máximo e absoluto do leão, em uma forma completamente nova e absurda de poder. Neste ponto a gente via chamas se erguendo em todos os lugares e bem, muita fumaça ali. O Rei dos Demônios
Demônios fica bem assustado, afinal como assim o Scanner se ergueu e estava maior do que nunca? Havia muito mais poder transbordando do leão, uma magia que ninguém ali conhecia. Os próprios pecados capitais estavam confusos, eles não entendiam o que estava acontecendo com o Scanner e como ele passou de um minuto para manter a sua forma. Enquanto isso, o Rei dos Demônios continuava com a sua mão presa dentro do Scanner. Sim, ele tentou atacar e agora não conseguia mais sair. Scanner então começa a olhar simplesmente sorrindo e emanando muita força e poder. De frente com o Rei dos Demônios, ele simplesmente diz o nome do seu novo ataque e da sua nova magia: The One Ultimate. Vemos então que o rei, que não conseguia escapar bem, tenta dar um soco direto no rosto do Scanner pra assim se empurrar pra trás. Ele vai com a sua única mão livre e com movimentos muito rápidos, ele dá vários socos no leão mesmo, sem parar. Mesmo assim, não parecia ter efeito nenhum, o Scanner nem mesmo estava se movendo. Enquanto isso, Meliodas estava assustado junto a Elizabeth. Eles se perguntavam que poder aquele não era o Sunshine. Na verdade, Meliodas automaticamente percebeu. Scanner estava convertendo a sua própria vitalidade em poder mágico. E naquele ponto, o Rei dos Demônios estava completamente assustado, sem conseguir escapar das garras e da fúria do leão. Mesmo assim, Meliodas, olhando para Scanner, ele havia notado o que estava acontecendo e obviamente ficado triste com isso. Ele sabia o que estava por vir. Scanner iria sacrificar sua própria vida. Neste ponto, o leão decide dar uma forcinha pro Rei dos Demônios. Já que ele não conseguia escapar, bem, ele iria devolver diretamente aquele soco, golpeando diretamente o rosto daquela divindade. O Rei dos Demônios estava tomando vários socos seguidos do leão, que estava ali rindo da cara dele. Mesmo assim, os pecados capitais estavam preocupados com o absurdo que estava acontecendo ali. Scanner, junto ao seu sol e às suas chamas, pretendia queimar toda a sua energia vital. Merlin fica chocada, assustada, ela não queria que isso acontecesse. Nenhum dos pecados queriam. Gunther chama pelo nome de Scanner imediatamente. Todo mundo estava preocupado, porque se isso acontecesse, se continuassem assim, Scanner perderia sua própria vida. Os pecados então acreditavam que eles precisavam se juntar a ele imediatamente para o salvar. Enquanto isso, o Rei dos Demônios, que estava sendo golpeado, bem, ele já estava entrando em desespero. Então ele simplesmente tenta continuar dando socos no leão para tentar escapar dali. Scanner então, vendo a dificuldade que aquele cara tava, decide dar uma forcinha, mandando ele para muito longe. Pelo ar, Scanner simplesmente salta e com aquela sua mão gigantesca ele dá um socão na cara do Rei dos Demônios, mandando ele para muito longe. Foi uma explosão de muito poder, aquilo arremessou o demônio mais poderoso como se não fosse nada. Mesmo assim, o rei ainda queria se manter de pé. E dessa vez, furioso, ele dizia que Scanner deveria sumir de vez, desaparecer. Então ele ativa sua magia e lança em direção a Scanner, que fica parado, observando e esperando aquilo. Aquele poder do Rei dos Demônios estava queimando em sua direção. E o Scanner, como a gente sabe, não tem nenhum poder para se defender de magia. Ele simplesmente teria que aguentar aquele golpe, mas aquilo sumiu no ar. O golpe do Rei dos Demônios foi deletado, apagado completamente. E a gente percebe, o Scanner também percebe, que em sua frente um pequeno garoto loiro havia surgido. Meliodas estava ali, com sua Lost Vein ele havia ativado sua magia Counter Vanish. O filho do Rei dos Demônios apagou a magia do seu pai e os outros pecados capitais também surgiram para ajudar o Scanner, afinal ele era um companheiro precioso para ele. King Ban já surgiram atacando o Rei dos Demônios diretamente, utilizando seus poderes mágicos, assim como seus tesouros sagrados também. E o rei, neste ponto, ele fica desesperadamente assustado, porque ele não esperava por aquilo. A sua magia foi apagada no ar e depois disso um golpe estava vindo diretamente a ele, e ele foi atingido. Todos os golpes de Ban e de King passaram a acertar o Rei dos Demônios. E bem, o Scanner ficou mais furioso do que o próprio rei. Ele gritava com os pecados capitais, perguntando o que significava isso, essa intromissão. Ele dizia já ter avisado que não precisava da ajuda de ninguém, ele queria acabar com aquilo sozinho e continua se aproximando do rei. Mas neste ponto, Meliodas entra na sua frente. Ele diz que vai o impedir, não importa o quão grande o Scanner seja ali agora. Ele dizia que faria a mesma coisa que Scanner pretende fazer por eles por ele. Afinal, ele era um companheiro precioso. Meliodas dizia que não o convidou para os 7 pecados capitais para ele fazer tudo sozinho, ir na frente e fazer como quisesse. Não. Eles todos eram companheiros e ainda deveriam lutar juntos até o fim. Scanner então fica emocionado em frente ao Meliodas. Mesmo estando em sua forma The One Ultimate, ele abandona completamente o seu orgulho. Scanner dizia que Meliodas, por mais que tenha sido audacioso talvez, bem, foi ele que deu a ele um lugar para viver, mesmo estando perdido em solidão e isolamento. Meliodas o deu uma família, os 7 pecados capitais que agora estavam ao seu lado. E então ele pergunta ao pequeno Meliodas se ele tinha ideia de quanta felicidade e alegria ele trouxe ao seu coração. E agora é claro que todos os pecados sabiam muito bem, afinal todos se sentiam iguais. Eles agora estavam prontos sim para lutar juntos, mas enquanto isso acontecia, o Rei dos Demônios aproveitou para lançar uma grande magia. Ele gerou um grande ser gigante do absoluto nada e pediu para que ele devorasse todos os pecados capitais, como se fosse fácil. Scanner então, em apenas um instante, ele salta e deixa todos os pecados no chão. Ele diz que tinha feito esse juramento no passado e ele vai o manter para sempre. Ele diz que se colocaria em perigo quantas vezes fosse necessário pelos seus amigos e companheiros dos 7 pecados capitais. Mas Meliodas e todos os 7 conseguem entender o que o Scanner estava sentindo e é claro que eles sentiam o mesmo por ele. Enquanto isso, enquanto todos estavam tristes e pensativos porque conheciam o futuro de Scanner, ele vai sozinho em direção àquele monstro. Então, enquanto flutuava no ar, ele é novamente ultrapassado por Meliodas, agora no modo assalto. Junto a ele estavam todos os 7 pecados capitais, ambos voando juntos. É claro que se Scanner arriscaria a vida por eles, nada mais justo deles fazerem o
mesmo, e todo mundo concordava. O grupo então foi direto e certeiro. Todos eles foram enfrentar aquele cara e depois disso, é claro, destruíram ele facilmente. Neste momento, depois de todos esses acontecimentos, a luta de Escanor contra o Rei dos Demônios chega ao fim. Escanor agora passava a unir as suas duas personalidades em uma só, e ele estava realmente contente ali. Víamos o Escanor de dia e o Escanor de noite também, ambos juntos, porque queriam dizer a mesma coisa. Eles pediam permissão, por favor, para que os pecados capitais deixassem que ele lutasse ao lado de todos eles, porque seria uma honra para ele. E é claro que Meliodas, emocionado e com os olhos cheios de lágrimas, secando o rosto, começa a dizer que claro que sim. Afinal, eles são amigos, eles são mais que isso, na verdade, eles são uma família. E agora o Escanor deixava de enfrentar aquele grande inimigo sozinho e para se enfrentar ao lado de todos os pecados capitais. E bem, se vocês quiserem ver a continuação dessa batalha, agora com todo mundo lutando junto versus o rei, é só comentar aí embaixo pedindo pra mim continuar, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!